dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o sul 4 do art. 37 da Constituição Federal e da outras providências. Redação dada pela lei Número 14 de 2022. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Das disposições gerais, arca-crimeio o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Redação dada pela lei 14 de 2021. Parágrafo único. Redação dada pela lei nunca após o 330 de 2021. Se deu-se atos de improbidade administrativa, as condutas dolosas tipificadas nos art. 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais, incluído pela lei de 2021. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 11 desta lei, não bastando a voluntariedade da gente, pela lei de 2021, mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa de pelas letras de 2021. Lei-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador esclarecem uma novidade, filamam a probidade na organização do Estado e não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do poder judiciário, incluído pela lei número 1416 de 2020. Artsudurismo para os efeitos desta lei. Consideram-se agente público, o agente político, o servidor público,
e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta lei. Redação dada pela Lei nº 1421 de 2021. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, Incluído pela Lei nº 1412 de 2020. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. De 2021. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação, incluído pela Lei nº 1412. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Art. Nome constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, e razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego, de atividade nas entidades referidas no artimário desta lei, notadamente predaçongada pela Lei nº 14.300 dos direitinho. Receber para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar
prestação de serviços pelas entidades referidas no Arturo Candê, por preço superior ao valor de mercado. Receber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação. Permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço, rede estatal por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1000 desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de ação, denúncio de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita. Se decomeça toda vantagem. Receber vantagem econômica de qualquer natureza. Ai, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Quis receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo pampírido desta lei. Presusar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo piruliro desta lei. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, art. 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas, a prepinário desta lei e notadamente. Redação dada pela lei do Luca Conde dos empenches precentrendos dos de venho e facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo primórdio desta lei. Redação dada pela lei no Luca Conde dos empenches dos decretos só se treino. Permitir ou concorrer para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. Nuba desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 8º desta lei. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. Número desta lei, bem como trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Recuse celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei, incluído pela Lei número 11 do 2005. Se celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei, incluído pela Lei número 11 do 2005. Gisve e facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, incluído pela Lei número 1309 de 2014. Vigência. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, incluído pela Lei número 1309 de 2014. Vigência. Que dele é celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, dedicadas a agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Redação dada pela Lei número 14 do Príncipe de 2021. Exige liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular, de conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput, o saprarão do arteito a da Lei Complementar número 106 de 31 de julho de 2003. Armeiro nones casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades preferidas no art. 1º desta lei. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso. Dos atos de improbidade administrativa que atentam
contra os princípios da administração pública. A artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Redação dada pela lei número 14.2 do centênio de 2000. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Redação dada pela lei número 14.2 do centênio de 2000. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Redação dada pela lei número 14.2 do centênio de 2000. Frustrar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. De 2001. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial de ordem e medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas e de medida provisória de 2000. Redação dada pela lei no 1309, quais vigência. Redação dada pela lei no 1309 de 2014, vigente. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido a justa. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 567, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito, o benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, incluído pela Lei 1014, presente no decreto de 2021. Socrum aplica-se o disposto nos primeiro deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
incluído pela Lei 14.315 de 2021. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de legalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas, incluído pela Lei 14.313, incluído pela Lei 14.313 de 2020. Não se configurar improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente da produção do danos. Cabido pelenho 14 piso percebendo e 2020 as seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. E na hipótese do artimédio desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 de contratar com poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos, redação dada pela Lei 14.313 de 2022. Na hipótese do arqueousa desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12, redação dada pela Lei 14, vivendo sempre dos substantivo. Na hipótese do artioso desta lei, pagamento de multa civil dia 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, e proibição de contratar com poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos, redação dada pela Lei 14.221. Parágrafo único. Revogado. Redação dada pela Lei 14.
221. Parágrafo único, revogado. Redação dada pela lei número 14.221. A ação de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso e do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Incluído pela lei Morcadissa, José Consucainda, 221. Tu Chatarila, Zetam de Turi, Trix. Pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos I, 2 e 3 serás do caput. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei número 12, 80 primeiros de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. A sanção de proibição de contratação com poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas, de que trata a lei número 12. Ponto 4, ato eus, de 1º de agosto de 2013, não observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto nos 4 deste artigo, iluído pela lei número 14.2021. Assuntos previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória de presbo vítuco vindior de 70 3. Capítulo Ivo da declaração de bens. Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Redação dada pela lei número 14.2021. Revogado, redação dada pela lei
dano de Deus nem dirás nilor. É declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o dinde público deixar o exercício do mandado, do cargo, do emprego ou da função. Dada lei, ao 14, 22, será penado com a pena de demissão. Sempre Auto quem tinha e comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público, o Tribunal, o Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. redação dada pela Lei nº 14.300 de 220. Redação dada pela Lei nº 14.300 de 220. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.20.300 cimento de 2 trevilo. Pipros melendro. Cimaru, ao pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta lei, incluído pela Lei nº 14.200 de 220. Quando for o caso pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Redação dada pela Lei nº 14.200 de 220. De bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo, de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos escritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias, incluído pela Lei nº 14.200. A tábua indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Pela Lei nº 14.200. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados onde aplica-se a disponibilidade de bens regida por esta lei,
no que for cabível. O regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 1365, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14, Desentrus e Entreinos, de 2001. Da decisão que deferi pro indeferido, a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento nos termos da Lei nº 1365, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14, Desentrus e Entreinos, de 2001. A indisponibilidade recairá sobre bens, persegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita, incluído pela Lei nº 14, de 2001. De 2001, sua ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo, incluído pela Lei nº 14, de 2001. De 12 juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere do caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos, incluído pela Lei nº 14, de 13 é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em cada meta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, em processo civil. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem ocorrência nas hipóteses dos art. Polho 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada, incluído pela Lei nº 14, 2300, será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Observada a
legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 7 e 80 da lei número 13, CV Somos ICO, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela lei número 14, de 60 ao estuprenso, de desígnio. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos artigos de domingo quanto a qualquer presença da lei número 13, o Soluzico, de 16 de março, de revestido disso, Código de Processo Civil, incluído pela lei número 14, dos 73, vídeo de 7443, vídeo de 7443. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 300 da lei número 13, de 16 de março de 2013, Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos e bróios do taquado, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado pela lei no 14 dos exemplos isso. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo de queira. Demais iniciar o traço, a falta contra a vida inunda, reno e 15. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão, na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, incluído pela lei número 14 de 18 de 2000. Iru, vija de setato 43, vija de setato 43. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 3643, 3 e 367 da lei Malca 3, o 3 de cito 3 vem de março de 2020, incluído pela lei no 14, veja 3 o 3 intento de destruir no presme vitro. Se é proferida a decisão referida nimosua dense deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir, incluído pela lei número 14, 303 intento de destruir, em condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Será nula a decisão de mérito total
total ou parcial da ação de improbidade administrativa aqui incluído pela lei número 14. Se anula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa aqui incluído pela lei não se aplicam na ação de improbidade administrativa antente artigo inicial via petição inicial. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação. E a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa e a petição. E a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Desvirtudes a imposição de ônus da prova ao réu na forma dos segundo do artigo de 3 da lei número 13 de desdito do processo civil. Incluído pela lei número 14, veja a desinência andado de 300 PVCA. Traiu ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos, incluído pela lei número 14 de tons e o recame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, incluído pela lei número 14 Para o 20, a assessoria jurídica te emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrado público. Ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado, incluído pela lei número 14 de 291 Vija de 7142 Vija de 7143 Truco 21 das decisões interlocutórias. Caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão, que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, incluído pela lei número 14 de 2023. Art. 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados, incluído pela lei número 14 de 2021. Vija de 74/3 e o integral ressarcimento do dano, incluído pela lei número 14 de 2021. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, de 2021. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente de 2021 e da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação, incluído pela lei número 14 de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público
público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento, a ação de improbidade administrativa produzentiva, incluído pela lei número 14.231, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, incluído pela lei número 14.231. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o Capo já Tiago considera. Vem considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato, já aplicadas ao agente, incluído pela lei número 14, 2017 de 2020. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica não admitida, a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 208, 14.020. Indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção, incluído pela lei número 14, 2017 de 2020. Somnaio a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade, incluído pela lei número 14, 2017 de 2020. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade, incluído pela lei número 14, 2020. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei, incluído pela lei número 14. Art. 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, incluído pela lei número 14, 2020. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra, humanidade e de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social saliente, para os termos da Lei nº 7, 34 de julho de 1937. Art. 18. A sentença que julgar procedente, a ação fundada nos arts 9 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito,
Redação dada pela Lei. Fidum no caso, a pessoa jurídica prejudicada. Não adote as providências a que se refere, saca? No maio deste artigo, no prazo de seis meses contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, ou a perda ou a reversão dos bens sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Incluído pela Lei número 14, 20.130 e 2 de BV. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Incluído pela Lei número 14, 20.130 de 2000. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Incluído pela Lei número 14, 20.130 de 2000. Antes 8A, requerimento do réu. Na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou prática de diversas ilicitudes. Observado o seguinte: incluído pela Lei número 14, 20.130 de 2000. E no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de um terço, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Incluído pela Lei número 14, 20.130 de 2000. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará sanções. Incluído pela Lei número 14, 20.130 de 20. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20. Incluído pela Lei número 14, 20.130 de 20. Capítulo 20 das disposições penais. A 19 constitui crime a representação por ato de improbidade, outro agente público ou terceiro beneficiário. Aplicação das sanções previstas nesta lei independente e da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no art. 2 desta lei. Redação dada pela Lei número 14 do Lisentoexemprento de 2000. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Os atos do órgão de controle interno
serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público, incluído pela lei número 14.221. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente, incluído pela lei número 14.221. Sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria, incluído pela lei número 523. Para absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 30 ao 37 do decreto lei número 630 de 38 de luiro 30, Código de Processo Penal, incluído pela lei número 523, todo inventando vídeo aí 70. As sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei, incluído pela lei no 14.230. Para 22, para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, que o Ministério Público, de ofício a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previsto nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação. Artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescrevem 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Redação dada pela lei no 14.23 Cerbeto da Sandrecho de 2021. Irrevogado, redação dada pela lei no 14.25 de 2021. Irrevogado, redação dada pela lei no 14.25 de 2021. Revogado, redação dada pela lei número 14.25 de 2021. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão, ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão, incluído pela lei no 14.25 de 2021. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministrante.
14/20 Sindeto de 2021. E pelo prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompi-se, ido pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, pela publicação da sentença condenatória, pela publicação da decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório que reforma acórdão de improcedência. Envolver pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório que reforma acórdão de improcedência. 2021. Suprapumbida a prescrição, o prazo recomeça a correr, ouvida a interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrem. Mas sétimo, nos atos de improbidade conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais, incluído pela Lei nº 14/2023 de 2021. Juiz, o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos referidos nos puer 4 transcorra o prazo previsto sucuno deste artigo, incluído pela Lei nº 14/2020 em Parte 23. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa, incluído pela Lei nº 14/2023 de 2020. Parte 23. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei não haverá adiantamento de custas de preparo, de emolumentos, de honorários peruciais e de quaisquer outras despesas, incluído pela Lei nº 14/2020 de 2021. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final, incluído pela Lei nº 14/2020 de 2021. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.
incluído pela Lei nº 14 em desintento de prescindir 21. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé, incluído pela Lei nº 14 em desintento de prescindir 21. Fatos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9. Lá no 909